Mais um debate-bola nesta terça-feira, né? Lembrando sempre que o debate-bola tem o apoio cultural de Biomédica, Mais Saúde em Sua Vida, ali na José Bonifácio, ao lado do Hospital de Caridade. Você precisou de qualquer produto, procura lá o Sérgio Savian, que além de ensinar futebol, ele também traz para vocês qualidade nos produtos da Biomédica, né? É verdade. Sérgio Savian está aqui com a gente mais uma vez, né, nesse nosso debate-bola. Hoje com dois dinossauros aqui com a gente, né? Lívio Mar Barroso e Miguel Pereira Gomes. Você foi, acho que fundaram a rádio aqui na cidade. Foi o fundador das... De Membuí e Guaratã. É, tá aí, né? O Miguel rodou por tudo aí também. E o Ari também, Membuí, Medianeira. E Membuí, Guari, Rádio Patrulha. a Medianeira. Tem Né? todas, até na Santa Maria. Rádio Patrulha, teve tudo quanto foi rádio aí. Acho que o Ari é do tempo do Otalício, não é? Sim, eu substituí o Otalício no Ceará. E aí depois ele morreu, tive que continuar. E eu fazia a leitura do Ceará quando o Ari entrou definitivamente para o Ceará. Vê só, né? O Otalício é que tocava o Benfica. A gente usava a fralda naquela época, nessa vida. Otalício Oliveira. Otalício das Oliveiras. Saudoso. Saudosa. Marcou no futebol amador aí, para Claro. comunicação, de fazer jogos, né? O campo do Benfica era ali perto da Imembuí. Exatamente. Era perto ali. Era ali do lado. Na frente ali, né? Pois é. E nós lembrando para você que sempre, todas as terças e sextas, você pode nos acompanhar, ou pela TV Santa Maria, ou também pelas redes sociais, né? Você tem aí a possibilidade de acompanhar esse nosso bate-papo. A gente procura trazer sempre informações, resultados e também alguns comentários a respeito do nosso futebol profissional. O Ari me trouxe uma agora aí, há pouco. Diz que o Renato Portaluppi está indo para o Flamengo. É isso, Ari? Pois olha, tu sabe que hoje tem muito fake, mas tá... que ele acertou, certo, vai terminar o contrato com o Grêmio e depois vai para o ano que vem. Mas de qualquer forma sacode a coisa aí, né? Se realmente até não Vai para onde? Para o Flamengo. Né? Que entre Tite e Renato, que preferiram o Renato. Vamos ver. Mas nesse imediatismo e pela pressão que está sendo exercida em cima do treinador do Paulo, obviamente algum vai ter que assumir até o final do ano, se caso ele venha a ser demitido. E se ele tem bons resultados, esse que venha a assumir, estão falando do Tite, né? Agora, obviamente que o Tite não vai fazer um contrato só para ir até o final do ano. Não. Principalmente experientes. A manchete é entre Tite e Renato, o Flamengo preferiu o Renato. Agora, vamos aguardar, né? Mas lá quem manda são os jogadores, né? Porque claramente o Gabigol disse que não quer o Tite. Isso aí é o quê? Isso é um problema da seleção, né? Não foi convocado nunca, eles não querem o Tite. Já está queimando o Tite. Então essa questão também, o Renato é queimado com a torcida do Flamengo, né? Mas ele, com os jogadores, o Renato sempre foi... Uma boa relação, né? Ele sempre tem uma boa relação de vestiário, né? Dentro disso, pode ser. E para o Renato, o Rio é tudo que ele quer, né? Isso que você citou, Sérgio, internamente dentro do futebol existe muito. Se julga que hoje o Flamengo esteja um sistema contaminado ali, né? Com certeza. E aí um novo treinador para entrar dentro de um sistema, ele vai querer fazer uma limpeza, né? Esse me serve, esse não me serve. Com certeza. Eu acho que... Ela vai ser o natural, essa limpeza do Flamengo é o natural, né? Porque o Flamengo tem muito jogador já ultrapassado e que ganham muito, né? Sim. E não é fácil tu administrar um vestiário desses aí. Não é fácil. Sabe que só cobra, deu né? aquele grande problema ali com o Pedro, né? Com o preparador físico do técnico lá, da comissão técnica, e já deu problema. Já deu problema e dali para frente o Flamengo não acertou mais. E esse Gabigol que você falou, para mim era o primeiro que eles tinham que arrumar um negócio para esse Gabigol, porque ele bota todo mundo contra o Flamengo, Mas a atitude dele eu vi nos últimos dias aí, a torcida já agora está contra o Gabigol, né? Já não tem tanto apoio assim do torcedor. Até porque ele não tem produzido. A partir do momento que o time começa a ficar perdedor, começam a acontecer esses problemas. Quando ele é vencedor, todo mundo é apaixonado por todo mundo, né? A torcida é apaixonada por todo mundo. Começa a perder, começa a aparecer agora, os alvos, né? A direção do Flamengo, ela está pagando o preço hoje, o que Exatamente. deixou de fazer ontem.
Exatamente isso. Está aí um exemplo bem colocado. E o exemplo é o treinador de São Paulo. Esse mesmo. Dorival Júnior tinha que dar continuidade ao trabalho. O cara ganhou 2 títulos. Surpreendeu total quando está em férias, recebe. Tirou. Está em férias, recebe a informação de que não tem mais lugar aqui. Ser ocupado por outra pessoa. E isso vem da onde? Vem de dentro do vestiário. Né? E aí o seguinte, aí tu vai colocar o Renato lá. Por que vai o Renato para lá? Porque o Renato, né, ele joga com os jogadores, entende? Ele faz, né? Mesma linguagem, né? Mesma linguagem deles. Vamos dar uma folga hoje, vamos dar outra amanhã. Tanto é que ele foi muito criticado em função dessa folga que ele deu aqui e os 2 resultados que vieram fora, né? Que foi o primeiro contra o Bragantino lá, ele deu uma semana de folga, né? Então isso pesa muito, né? Para uma torcida e para uma direção. Agora, para o jogador é bom. Tinha um diretor de uma empresa que também, tu chegava assim, tu está despedido. Mas que motivo? Não tem motivo, está despedido. E hoje essa pessoa está pagando aí pelas... Poder não tem mais dinheiro. É verdade. É verdade. E a gente vê bem lembrado ali. Bem lembrado. É uma coisa assim de dar pena, assim. Bom, mas com isso, daí tu já entrando um pouco pro lado da religião, tu vai ver que o inferno é aqui mesmo. Tu paga o que tu faz aqui. Né? Pode esconder de todo mundo, mas não adianta, acaba estourando. Acaba estourando, bem lembrado. Um dia... Parabéns para ti. Um dia é um dia, né? Um dia é um dia, né? A gente vê, né? O Flamengo tem esse hábito. Em outros times eu não tenho visto, mas eles queimam quando eles não querem o treinador. Lembra que quando o Renato, primeiro jogo do Grêmio contra o Flamengo, todo o time que estava dentro de campo saiu para abraçar o Renato. Aquilo é uma demonstração contra o cara que está no vestiário. Porque em nenhum time tu vê. Às vezes o cara se cumprimentar depois do jogo, mas assim, escandalosamente. Vocês viram o que aconteceu com o Dorival domingo? O Flamengo estava em campo, os jogadores tudo saíram, foram lá abraçar o Dorival antes do jogo. Isso aí é antes de uma decisão, isso aí é uma afronta que eles fazem, né? O vestiário do Flamengo tem isso aí. Estavam fazendo uma afronta já ao outro treinador. Mais que admiração ao Dorival, eles manifestavam o não ao atual Exatamente treinador. Exatamente isso. Foi uma afronta, né, para o outro treinador. Agora, aquele rapaz não tem fundamento também, o treinador do Flamengo. Mas aquilo é louco, né? Que tiraram aquilo ali, é louco de pelo amor de Deus. Louco umas eu não entendo assim, ó, tá? Se tu te movimenta para cá, para lá, para cá, tu não pensa. Mas eu acho que para te pensar, tu tem que estar concentrado e olhando o jogo. Ele fica de lado pro jogo e fica caminhando de um lado para o outro. E chuta a garrafa. Sai chutando. Chuta a garrafa e matou até uma câmera. Microfone, rapaz. Microfone. Ele tá queimando grama ali, né? Sim, aquilo é louco de atar, não tem? Eu acho que o único trabalho dele... Lá em Minas também foi a mesma coisa. O único trabalho que ele se destacou, e aí apareceu numa Libertadores na América, quando ele treinava uma equipe lá chilena, né? E depois, daí em diante, foi para o exterior, não adiantou nada, voltou. Que nem o Gabigol, foi para a Europa também. E por que está sendo prorrogado tanto a saída dele, que ele já deu motivo de monte, né? Contrato. É muito alto, bem atado, né? E também bem atado também, né? E ninguém vai fazer contrato com o Flamengo agora, né? Exato. O Renato não vai sair agora. O Renato só sai no final do ano. Sim, se tiver que sair no final. Isso aí, se sair, não vai sair, porque daí o cara se queima com o clube, né? E o Renato sabe que ele sai lá e no Flamengo tu não tem uma estabilidade, né? Lá a torcida não te dá estabilidade. Aí, se ele fizer isso pro Grêmio, ele não volta mais. Eu não sei atualmente a gestão do Flamengo, até onde vai a gestão atual da diretoria, mas seguramente é uma direção que está extremamente contestada. Esse ano foram 7 títulos disputados, não conquistou nenhum, né? Prova disso é o que aconteceu lá no shopping, né? Com o presidente. Com o diretor de futebol, né? Foi diretor de futebol. O diretor. Os caras foram nele. Não, o pessoal não leva livre. O Renato mesmo se... eu acho que como treinador, como o Sérgio disse... está sujeito a derrubar a estátua dele. Ninguém vai se arriscar hoje, né? Com certeza. Eu acho que o treinador
de perfil mesmo, hoje não se arriscaria no Flamengo. Eu acho, sim. Com certeza. E já que nós entramos nessa seara, o que vocês acharam aí dessa final? Quem jogou melhor? O resultado foi justo? Eu acho que melhor nenhum jogou. Exato. Sabe? Eu acho que não foi um futebol digno de uma final de Realmente, Copa foi do um Brasil. jogo truncado, né? É um jogo muito truncado. O São Paulo jogou pelo resultado, veio aqui, né? Se fechou no Rio, fez um gol, né? Porque aquela defesa do Flamengo ela vaza bastante, né? Fez um gol, depois se fechou e lá dentro do Morumbi acabou, né? Num contra-ataque lá, numa jogada, depois de tomar um gol, fez um gol e acabou o jogo, né? O Flamengo sem nenhuma estrutura tática forte, como já se viu o Flamengo jogar, né? Eu acho que 1-1 lá foi perfeito, ninguém merecia ganhar realmente. Só por falta de vontade dos jogadores do Flamengo. Muito, exatamente. Uma coisa é comparar um time com o outro, é um escândalo, né? E na parte individual, o Gerson, destaque, né? Eu que jogou no Flamengo. E fez o time tentar ainda chegar à frente dos demais, tudo abaixo de uma regularidade, assim. É verdade. E aí dá para te ver o seguinte, se o Grêmio chega a passar pelo Flamengo, tinha muita chance de ser campeão. Porque o time de São Paulo, sabe, não é isso tudo aí. Pois é, eu ia até comentar isso. São Paulo de abril para cá, o que mudou? Porque o Dorival subiu em abril, né? Tava os cacos de São Paulo em abril, tava os pedaços, né? Rafinha ditando ordem ali, o Rafinha que teve aqui, rebaixou o Grêmio. Então, o que aconteceu com o São Paulo? Padrão foi introduzido ali, assimilado para os jogadores. Organizou. Cada um taticamente, dentro da limitação porque dos jogadores Brasileirão, que tem. O São Paulo está lá embaixo, né? E tanto é que o Internacional de Porto Alegre não vinha bem, se recuperou em cima de São Paulo. Se recuperou dentro da competição em cima de São Paulo. E eles forçam em cima do 9, do Calheri, né, que eles forçam toda a jogada em cima dele. O cara corre o tempo inteiro. E agora com a chegada do Lucas acrescentou, né? Sim. E deu qualidade, exatamente. O Lucas deu qualidade. Então, talvez seja aí uma das respostas dessa melhora que teve, digamos assim, na Copa do Brasil, porque no Brasileirão ainda não se recuperou. Agora, quem sabe, ele ainda tem a Sul-Americana ainda pela frente de São Paulo, né? É um time jovem também, o São Paulo, né? É um time jovem. E pode ter uma produção muito melhor daqui a algum tempo aí, com o passar do tempo, a assimilação do trabalho, né? Do Dorival, né? Sabe? E vestiário, que se diz, né? Ganhou o vestiário. Ele ganha exatamente isso. E vem com moral, né? Vem de um título de Copa, né? Então o cara chega por cima, né? Valoriza mais o trabalho do pessoal. O cara dá mais credibilidade. Ele vende e os caras compram a ideia. Dá mais credibilidade para o jogador comprar a ideia, né? Esse ele acertou também aquele rapaz aqui que era do Grêmio, que jogava do lado direito. Como Luciano. O Rafinha. Não, o Luciano. Não, o outro. Alisson. O Alisson. Aquele jogador tático, né? Reviveu. O jogador tático, ele acertou. O Alisson estava terminado, ninguém mais falava do Alisson. E ele acertou taticamente, cara. Tanto é que ele é um dos caras importantes daquele meio deles. É um jogador operário, né? Cumpridor do seu dever. Né? Então, ali, para mim, está uma virtude do treinador de São Paulo. Houve um lance, inclusive, do Alisson que ele deveria levar o cartão e seria o segundo, né? Aquela jogada na lateral ali, né? Que esse negócio de entrar em discussão de arbitragem não dá. É uma coisa, cada um interpreta de um jeito. Ele interpretou que, como ele estava na lateral e que tinha dois ainda para ser vencido, que não era lance de amarelo. Era lance de amarelo, sim. É uma coisa curiosa. Mas aí não justifica, né? Porque o que é o que é. A falta foi de amarelo. Então ele tem que receber o amarelo, né? E como ele já tinha um, vermelho para ele. Até aqui no nosso futebol veterano acontece coisa. Ontem a junta julgou um caso lá em que o jogador chutou a bola no juiz, daí foi expulso. Daí, pelo regulamento, chutar a bola no juiz tira a equipe junto. Mas só que foi considerado que
O senhor recebe bastante 30-30? Esse aqui. Só deixar mudo aí que não daí vai ser os mais. juízes perguntaram, mas tu estava isolado? Ele chutou a bola em ti ou tinha alguém perto? Não, estava cheio de gente em roda. E como é que tu sabe que foi em ti que ele chutou? Então foi amenizada a situação. O time não foi tirado, só o jogador levou 6 jogos. São fatos curiosos. Mas isso está voltado para o regulamento da competição aqui, né? Sim, o regulamento diz que... Porque é uma atitude antidesportiva, né? Primeira coisa. Entre os fatos, está errado assim aqui, entre os fatos no regulamento, que cita agressão, também é chutar a bola no ar. Sim, claro, é uma atitude antidesportiva. E aí cabe... É uma agressão. No momento. É uma agressão. Bom, temos aí pela frente uma nova rodada do Brasileirão, mas antes disso o Inter tem uma parada indigesta aí, né? Ou será que passa fácil? Eu não diria indigesta, né? Porque quem chegar até esse momento de uma fase de uma competição, ela é bem aceita, né? Só indigesta seria o adversário. Indigesta para nós gremistas. Temos que estar aguentando isso aí, né? Tem que estar aguentando isso aí nessa vida. Indigesta era o River. E passamos, né? Então é uma bonificação aí pro Internacional, que iniciou um ano aí também muito mal, né? E ainda continua no Brasileirão. O Brasileirão não pode descuidar, né? É o que resta, né? Agora o Corinthians está reagindo aí. O Vasco da Gama está reagindo. Venceu. Tem que ganhar. E vocês acreditam na vitória contra o Fluminense? Eu acredito num bom resultado, que passa pelo empate ou até perda de 1 gol. Sabe que decisão é decisão, né? Decisão é decisão, tudo. Mas acredito o seguinte, que não vai ser jogo assim de goleada daqui para um lado e para o outro. Jogo muito equilibrado. O sistema de jogo do Fluminense, do Fernando Diniz, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. E já foi até observado por algumas entidades esportivas aí que é aquele tic-tac do futebol que já não se joga hoje, digamos, se a gente vai comparar com o futebol europeu. É 1, 2, toque, 3 já está na cara do gol. Mais velocidade, né? Mais velocidade. Então, eles carecem também de algumas coisas que seriam esses tipos de jogada. Agora, ir levando no tic-tac aqui, aí depende muito do adversário se bloquear, né? Como é que vocês entendem que o Inter de Porto Alegre vai se postar dentro do campo em relação ao Fluminense? Ele vai fazer uma pegada em cima do Fluminense, vai marcar alto o Fluminense, vai marcar o Fluminense mais atrás, vai explorar o contra-ataque? Qual será, o que vocês entendem que o Cudê pode fazer? Eu acho que o Inter tem que jogar o seu futebol, porque para mim é um dos times mais impressionantes quando pega um bom momento o jogo, esse toque-toque. Eu acho que não tem nenhum time que tem o toque de bola do Inter envolvente. Então eu acho que tem que ser por aí e pifar o Valência, né? Acho que esse é o objetivo. Tem mais o Wanderson pelo outro lado, mas o principal é o meio acertar, porque tem assuntos assim que ainda não estão definidos. Até essa me surpreendeu o Johnny ser substituído. Está na cabeça do treinador que possa botar o outro que jogou agora, o Rômulo. E também na ala direita, esse também eu não entendi, o Bustos é um jogador insofismável para mim, pelo menos. E aí ele está levando esse jogador, o Malo. Mais pela marcação, né? Mas e o porquê disso? Mais pela marcação, né? Germancano. Mas e por que ele está tentando colocar jogadores mais defensivos do que ofensivos? Bloquear, evitar gol. Exatamente. É por causa da qualidade do adversário. A qualidade do meio para agora muita qualidade do Fluminense. Falando em Internacional, antes de você falar do Fluminense, eu acho que o Savinha, que muito tempo administrou equipes, vestiário, eu acho que se você fosse, na época, formar uma equipe, pelo menos eu tenho na ideia daquilo que foi passado por vários treinadores, a gente trabalhando, né? A espinha dorsal do futebol. Certo. O Internacional de Porto Alegre, hoje, ele tem uma identificação.
E muito E até no meio de campo tem 2 e no ataque tem 2. Muito boa. Soma mais isso. E aí. aí, não, e começa no gol, né? Pô, É uma Começa equipe no gol. se não fosse esse rapaz aí, o Inter não estaria hoje. Não, né? com certeza não. Pois Com Rocher. certeza não. É para ver como a gente, às vezes, nunca pode ser terminante a opinião da gente. Quando contrataram foram 2 contratações, mas essa que chamou para que o goleiro é o Juan, né? O goleiro, John. John estava pegando tudo, uma coisa Sim. louca. Mas o que querem com outro goleiro? Mesmo exemplo no Grêmio, né? Querem com goleiro se tantas posições que poderiam ser usadas para contratação. Pois deu certo, eu concordo com você, se não fosse esse goleiro. Mas aí o Internacional, então. mas aí a diretoria do Internacional está acertando, porque ela está indo na mesma linha. A troca do técnico também é em função da Libertadores. Isso. E o goleiro também. É um goleiro experiente, um uruguaio de seleção, conhece muito bem o River, aquelas equipes ali, né, em função da Libertadores. Não aí treme, o Inter não acerta. treme contra, né? Não, tá E que a gente está falando de treinador e falando de Dorival Júnior, o Cudê está bem identificado pelos jogadores, os jogadores estão fechando com ele, né? Com certeza, com certeza. E quem está querendo o Cudê assim, de qualquer jeito é o River. O River quer levar para lá. Já jogou lá, né? Também. E até porque ele está com tanto domínio que ele está botando esses bruxos dele, que ele trouxe por último agora, né? O Hugo Malo. Agora inventou um outro na ala esquerda, Dalbert, né? Mas bom bom jogador. Não, é esse bom da jogador, direita bom também. jogador, Esse né? zagueiro que tem pouca estatura é questão de posicionamento. Né? É questão de posicionamento, né? Porque nessa linha aí está o treinador do Fluminense. Por que ele coloca aquele grandão lá, que é volante de zagueiro? Porque tem uma boa saída de bola. E hoje os treinadores querem isso. Acabou aqueles volantes de só dar pontapé e zagueiro que só dá chutão. Porque os grandes jogadores estão do meio para frente. Então, de trás tem que sair uma bola com qualidade. Né? E não vai sair no pé do Cânimo uma bola de qualidade. Né? Então, por isso que os treinadores estão mudando essa ideia aí. E a gente tem que também valorizar aí uma situação. Geralmente tu fala do meio de campo, ataque, mas vejam só, se a gente parar para pensar quais são os times que estão despontando, aqueles que têm grandes goleiros. Exatamente. O Internacional está despontando. O Fluminense tem o Fábio. Exemplo ontem, olha o que aquele guri do Vasco pegou. Foi. Contra o América. Olha as defesas que ele fez. Importantíssimo. O goleiro do Botafogo, quando ele falhou, o Botafogo perdeu. Exatamente isso aí. E outra coisa, um jogo Bragantino e América, lá em Minas. 1-0, pênalti aos 40, 1-0 Bragantino, pênalti aos 45 para o América. Muito bom o goleiro do Bragantino. O cara bateu, o goleiro pegou, repôs a bola, 2-0 Bragantino. Muito bom aquele goleiro do Bragantino também. Excelente. Uma defesa, às vezes, decide um jogo. Exatamente isso. E o goleiro do Grêmio atualmente ele tem feito grandes defesas. Mas isso que eu ia dizer, e tu já te deu conta que quando o Grêmio perdeu partidas que não podia ter perdido foi por falhas do Grêmio? Foi. Mas agora estão que sempre Europa, tem isso, né? Em relação ao goleiro. Mas o grande goleiro não falha. O grande goleiro não falha, dificilmente falha. Se bem que e faz resultados. Mas nós estávamos num pensamento aqui, ó. E qual é a ideia, então, do Cudê contra o Fluminense? Porque quando o Internacional jogou contra o River, jogou lá fora contra o Bolívar, ele jogou fechado e buscou o contra-ataque. Ele vai fazer isso contra o Fluminense? Derruba essa pergunta na mesa. Eu acredito que ele vai alternar ao longo do período da partida, ali, dos 90 ou mais, até minutos, vai alternar esse sistema de jogo. Uma é a questão de relação até o abafa lá na frente, né? Porque tem condições no Internacional hoje, porque se recuperou também, se vocês podem lembrar, se recuperou fisicamente. Porque o Internacional chegava no segundo tempo. Tanto, né, era uma vergonha. Hoje não, sabe que aguentar marcando 90 minutos lá em cima não tem condições, né? Mas eu acho que ele vai dar esse susto aí sim no Fluminense. Ele sai abafando. Mas ele está preocupado realmente com o ataque do Fluminense, porque esse fato de levar o Hugo Malas para a ala direita, o próprio Rômulo
teria que jogar o Jônio, né? Mas se ele colocar o Rômulo é justamente para Mas é fundamental, é aquilo que a gente até citou, que é fundamental nesse jogo é o Inter não perder. Se perder por pouco gol e se empatar, melhor ainda. Né? Porque o Beira-Rio é que vai fazer a diferença, no caso. Segurar quanto der e ataca no... Se ele sai apertando o Fluminense na saída, ele tem um problema. A defesa do Internacional, ela ultimamente, ela tomou uns gols aí porque estava em linha. Tomou uns gols em linha aí, né? Isso. Agora, a bola nas costas do René, principalmente do lado esquerdo. Né? Aí ele corrigiu como? Como é que ele corrigiu isso? Ele retrocedeu a marcação e criou mais espaço para o atacante esse, Valência. Aí ele melhorou. Só que quando ele trouxe a defesa muito embaixo, ele criou um problema. Que já vinha com o Mano. A bola aérea. Estatura. A bola aérea. Ele criou esse problema. E não que o Internacional não tenha bons defensores. Tem, mas é posicionamentos. Tudo é posicionamento. E eles não têm... O único zagueiro de estatura ali... Só tem um, né? O Internacional, por exemplo, o Mercado, ele não tem estatura, né? Não tem estatura para um grande zagueiro. Mas ele vai pelo atalho, né? Posicionamento, chegada, antecipação. O Kahneman do Inter. E o que eu vejo, por exemplo, nos gols que o Fluminense toma? O maior jogador que eu vejo no Fluminense é o lateral esquerdo, né? O Marcelo. Isso aí joga uma facilidade tremenda, né? Mas deve jogar, de repente, no meio até, eu acho. Ele iria jogar no meio, até porque ele entrou num jogo que eles ganharam 1-0, entrou no segundo tempo. Foi o último, acho, agora. No último jogo que eles ganharam 1-0, contra o Cruzeiro. Ficou administrando o jogo. Ficou administrando ali e com o rapaz do Grêmio, da lateral esquerdo, Barbosa, né? Mas isso é porque tinha um atacante machucado. Acho que é esse da Venezuela. Barbosa que o Grêmio dispensou, né? Barbosa que o Grêmio dispensou. Que a gente não vê. Mas eu acho que ele vem como lateral esquerdo, Marcelo. E aí tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Porque ele vindo de trás, ele organiza muito o Fluminense. Só que as costas dele é muito... Né? É uma avenida. E quem sai aí, é aquele maluco deles que joga de zagueiro, que sai na cobertura. Felipe Melo? Não. É o Felipe Melo. Esse aí é maluco, né? Esse aí não joga a segunda partida. Eu acho que não joga, com certeza não joga. E é ele que sai nesse atalho. Tá com 2 amarelos. E é esse que sai no atalho. Vai jogar lá e não joga aqui. Exatamente isso. E essa para mim, aí está uma das estratégias. Do centroavante internacional, aquele... Mas não vai achar, não vai achar. Não, ele acha. Por isso que ele está reforçando a defesa aí, o Cudê, e vai meter contra-ataque nas costas do Marcelo, com certeza. E aí, esse Felipe Melo, com certeza, ou vai para a rua, né? Ou toma o terceiro amarelo. Qual o jogador que precisa da equipe do Fluminense? Qual é o que precisa de uma marcação especial ou, de repente, um sistema especial para evitar que ele progrida e arme o jogo? Qual jogador seria esse, o Marcelo? É um dos, mas eu acho que ali é o sistema de jogo dele que tem que ser marcado, né? O coletivo dele que tem que ser marcado, porque ali todos são bons jogadores, mas né? Individualmente o Cano, né? Eu acho o Cânimo lá em cima. Ele já tá botando. Esse já é jogador de acabamento, né? Mas tem o Ganso, se tu não marcar o Ganso, ele te bota um na cara do gol. Tem esse volante, para mim, um dos grandes volantes, foi convocado para a seleção brasileira, o André, né? Lá na frente tem 3 excelentes atacantes, né? Então é difícil. Tem que ser o coletivo do Internacional, ser muito forte. Por isso que o Cudê está fazendo essas mudanças que agora, né, vocês falaram aqui, o Rômulo, né? E mais na lateral direita, né? Ele está tentando marcar mais o Fluminense, né? E explorar aquilo que o Fluminense tem de ruim, né? De deficiências, né? Ele vai ter ele pode ter ao longo da partida um outro tipo de atitude, se for jogar o Malo, ao longo da partida fazer a troca pelo Bustos, que aí é um jogador mais agudo, né? E aí volta aquele sistema da equipe do Inter ser mais agressiva, né? Aí quem vai falar isso é o jogo, né? É o jogo que vai falar daí. Ele sai cauteloso. Exatamente. E aí, conforme vai desenvolvendo o jogo, ele... É o que eu penso. Quando é decisão,
fala, pois não, ali. Não, eu digo, ainda que nesse último jogo agora ele botou o time misto, né? E quando botou os craques dali do meio para frente, o time acabou não rendendo a mesma coisa, não sei. Ou os caras tiraram o pé, porque tá todo mundo pensando no jogo, né? A gente entende que jogo de decisão, e quando se joga em casa, o time que joga em casa tem aquele compromisso. E esse compromisso, às vezes, não atrapalha? Mas só colocando isso aqui, mas ali, exatamente é isso ali que aconteceu, mas ali entrou 5 e saiu 5, né? Então o que é isso aí? Isso é uma equipe que não treinou, né? Então foi o coletivo que baixou, porque a equipe vinha bem, a equipe que entrou dominando, era um jogo que a gente estava vendo o Inter fazer o gol da vitória. Exatamente, aí, isso aí. Quando mexeu, aí o coletivo foi para o espaço. O coletivo foi para o espaço, porque estava muito bem o time, concordo contigo. E a gente estava falando nos goleiros, né, que é fantástico esse goleiro do Inter, mas falhou naquele lance, né, que não era gol que ele tomasse. Pegou um contrapé ali, né? E aí quando foi, já não tinha fatalidade. Esse é o grande problema do Internacional hoje, defensivamente, fora quando ele se posta muito na frente e fica numa linha atrás, né? Sem uma cobertura, e outra é essa bola aérea, apesar que a bola aérea do Fluminense ela só é boa na bola parada, porque fora isso eles não têm Então o compromisso de vencer da equipe locatária pode se tornar também um problema? Para o Fluminense não, porque o Fluminense conseguiu bons resultados fora de casa. Não, eu acho que é o contrário. O Fluminense fora de casa ele se complica, e se complicou várias vezes já. Mas na Libertadores? A Libertadores não recordo bem. Não, na Libertadores não. Mas agora sim, no Brasileiro sim, né? Mas na Libertadores não. No Brasileiro então só se complicou em casa e fora. Mas só que tem o estágio do Internacional, ele está bem centralizado numa equipe que é do Brasileirão e outra equipe que é da Libertadores. Pois é, e aí eu te faço uma pergunta, Miguel. Tu como torcedor, tu prefere ser campeão da Libertadores e estar na Série B? Mas eu acho que não vai acontecer isso aí. Olha que perguntinha. Isso aí vem como se fosse uma cravada assim de gremista, né? Não, mas tu pensa bem. Entendo essa alfinetada gremista aí. A situação que o Inter está. Se ele passa dessa fase, são mais um mês que ele vai ter aí parado, só focado na Libertadores. E perdendo ponto. Não, mas não vai perder. Ela diminuiu agora para 4, né? Porque agora quem é... Em 2021 eu dizia, o Grêmio nunca vai descer. Fiquei um ano inteiro chupando bola. A carga de adversários do Internacional em relação ao que foi na primeira fase da competição, hipoteticamente, os adversários são mais fáceis, né? Mas qualquer um diz isso aí, né? Qualquer um pode dizer isso aí. Essa variante é dizer hipoteticamente. Porque o futebol se decide, a gente pode aqui, como estamos fazendo agora, falando, dissertando, mas chega lá, dentro de campo é que se define tudo, né? A situação complica até pelas duas competições, né? Claro, que falta não é o problema do Grêmio. Se tu tem um grupo forte, tu absorve as duas competições. Exatamente. Mas o problema do Inter é isso, ele vai ter que optar uma ou outra. Sim, não tem agora. É o caso do Corinthians aí. Não, mas eu não deixo de... O Corinthians joga hoje e depois joga terça. Quem que se beneficia com isso? O adversário do Corinthians e o adversário do Fortaleza, que no caso é o Grêmio. Fortaleza joga terça-feira que vem em casa, né? E logicamente que hoje à noite, né, que é o jogo do Fortaleza com o Corinthians em São Paulo, o Fortaleza ganhar não ganha, ou se ganhar, ganha de pouco e vai precisar do segundo jogo. Então beneficia o Grêmio. Que joga no sábado. Que joga no sábado, 16 horas. O Grêmio consegue a Libertadores direta, né? A vaga? Boa pergunta. Agora complicou, né? Que antes se tinha a esperança do Flamengo. Agora o Flamengo não vai mais. A torcida agora também, para essas equipes que estão lá em cima, é torcer para o São Paulo também subir, né? Porque ele entrando no 6 ali vai abrir mais uma vaga. Mas é que o São Paulo ainda tem a Sul-Americana. Ele já tem na Libertadores. São Paulo ainda tem a Sul-Americana pela frente, ele não vai... Sim, mas ele já é campeão da Libertadores, São Paulo tá muito atrás. Libertadores. Né? São Paulo está muito atrás e nem tem time assim para subir tanto assim, sabe? Eu não vejo o São Paulo com esse time aí para subir tanto. Acúmulo de campeonatos paralelos, né? O Inter, por exemplo, joga com o Fluminense amanhã.
E aí tem o Atlético Mineiro sábado no meio dos dois jogos, né? Esse é o problema que nós estamos falando. Se fosse os dois na sequência, com o Fluminense, aí ele vai com o time B de novo e já marca passo. E o Atlético melhorou bastante, viu? O Atlético melhorou bastante. Tem um fazendo, só faz ele. Paulinho. Paulinho, né? Bom jogador, viu? Muito bom jogador, qualidade, drible, bate bem na bola. Muito bom jogador. Qual é o teu palpite, Inter e Fluminense? Eu acho que é empate 1-1. Sérgio? Eu acho que ganha o Fluminense, 2-1. Miguel? Olha, eu também teria o palpite idêntico ao do Ari, mas é um jogo que vai criar um clima para gols, porque aquele que levar um gol, ele vai se esforçar para tentar chegar ao empate. Até mesmo o próprio Internacional jogando em casa, sabendo que daqui a pouquinho, perdendo por 1-0, ele ainda pode ter uma reversão desse resultado em casa. 2-2. 2-2. Vamos falar em brasileiro? E tu, quanto, Tessa? Eu acho que é 2-1 tava fugindo, né? Fluminense. 2-1 Fluminense. E o Inter, é uma coisa que fica, por exemplo, ele bota o time que o Codê está achando que é o melhor. Não fica nenhum no banco assim, se precisar agora entra o fulano. Esse também é um fato negativo para o Inter, que ele vai com todos. Mas o interessante é que eu estava ouvindo ontem a Gaúcha e está mais ou menos dentro dessa linha nossa aqui, os resultados. É tudo o resultado que o segundo jogo vai definir. E para o Inter isso é bom. Claro. Não tem placar elástico em cima. Nem que Exatamente. As equipes argentinas, nós temos as equipes argentinas, e eu tenho no histórico aí que sempre que os treinadores e as equipes argentinas sempre gostam de jogar a primeira em casa, né? Fazer o resultado e depois vai lá faz o paredão, né? Mas na verdade a Libertadores ela não teve assim. Eu acho que o único que se decidiu para ir para a fase semifinal foi o Palmeiras, né? Que pegou o tal de Patronato, acho que foi, né? Como é que é o nome do time lá? Uma judiaria lá. Era uma... Olhou, né? Não, é verdade. Como era o nome do time? Nem eu lembro. E foi o único que goleou, porque o Boca passou com 2-0 e foi para os pênaltis. Onde o goleiro dele acabou pegando. O que dá no outro lado lá? A da Palmeiras. É? Mesmo sem o Dudu, né? Que modifica muito o sistema de jogo do Palmeiras. Porque o Palmeiras, sim, é um time que joga defendendo. Como o Dudu está fazendo falta no Palmeiras. Mas é o sistema de jogo, né? É o sistema de jogo. E ele é bom tecnicamente também. Achei muito bom. Mas aquele é o pior atacante para marcar, que ele rompe uma defesa em velocidade com a bola no pé. E aqui a gente não valorizava tanto ele no Grêmio, né? Mas digamos que ele estava iniciando uma carreira ainda, né? Não tinha, Ele encaixou, na verdade. E qual é a opinião de vocês? Vai escolher, por exemplo, quem tem melhor campanha, escolhe, joga fora ou em casa o segundo jogo? Qual é? Não, mas não é a decisão. Não é um jogo único no Maracanã, né? Não, agora, por exemplo, o jogo Fluminense, se tivesse que escolher. Mas aí depende da campanha, geral, né? Eu me refiro depende no da campanha, geral, né? porque isso aí vem de muito tempo. De assim, campanha. Ele pergunta o que vocês acham melhor de jogar a segunda em casa ou independente do jogo. A melhor coisa é jogar bem e ganhar. Que simplório, isso aí foi bom, né? Melhor jogar bem e ganhar, né? Mas esse clássico é muito bom, Boca e Palmeiras. Não é um jogo assim, vai ganhar, sabe? Até porque ali vai ficar gente no caminho. Eu falo de lesão e tudo, que é um jogo muito pegado. Né? É um jogo muito pegado. E o Boca diferente de Fluminense né? Internacional. Fluminense Internacional é um jogo mais jogado. Exato. E Boca e Palmeiras é um jogo mais pegado. Sabe? O risco de lesões é muito maior nesse jogo. Até porque o Boca está sendo muito criticado, né? Está numa má fase. Eles vão a ferro. Mas o Xavier tocou nessa questão de garra, de pegada. Eu acho que o Internacional, ele adquiriu também esse tipo de espírito de pegada e de chegada junto, né? Eu acho que não vai ser tão assim... amistosamente esse jogo do Inter contra o Fluminense amanhã, não.
Eu acho que vai ser o espelho do que pode ser Boca Juniors e Palmeiras. Mas a questão ali do Internacional, ele tem que estar mais posicionado assim nos setores, mas por setor, aonde ele mas a mordida vai correr vir atrás e querer bater, sair em marcação individual, o Fluminense leva vantagem, porque é um time mais habilidoso, é um time com mais qualidade técnica que o Internacional. Então, mas a mordida vai acontecer. Não, ele que vai pegar, mas só que o Internacional ele é diferente do que é, por exemplo, um Boca. Os negros chegam o tempo inteiro. E aí a arbitragem ela deixa jogar, né? Deixa jogar a arbitragem. O Internacional é um time que se fecha, bloqueia os setores e tem uma cobertura muito perto, né? É diferente dessas marcações que os caras vêm mais longe e chegam o tempo inteiro, mas na base individual, né? Entende? Na cobertura, individual. Né? Aí tu fizer isso contra o Fluminense é suicídio, né? Porque os caras são muito habilidosos. É por isso que o Cudê tem trocado aí, vai trocar um lateral direito, vai trocar um volante, para que ele tenha uma consistência atrás bem maior dos setores, né? Porque se tu quiser sair para marcação individual em cima do Fluminense, eles giram muito no campo, eles mexem muito no campo. Né? É um time que roda bastante e se deixar no mano eles, aí dá eles. Na Libertadores a arbitragem deixa correr, né? Com certeza, bem lembrado isso. Bem lembrado. Quem é que conhece tal de Dario Herrera? O árbitro da partida? Esse será o árbitro do jogo argentino. Porque tem sido tão polêmica a arbitragem brasileira, é uma coisa fantástica, né? Foi pênalti. Quem tem que mandar prender aquele cara. Foi pênalti. Aliás, eu sempre dizia que a dupla Grenal... E a mijada que o Ronaldo deu no Daronco, hein? Mas depois se abraçaram, né? Se abraçaram, final de jogo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mas eu nesse jogo aí eu entendi que tinha que ser um árbitro brasileiro. Eu entendi tudo que momento. Eu entendi que tinha que ser um árbitro brasileiro. Não precisa ser um argentino para apitar aqui, né? Porque eu acho assim, nós temos bons árbitros aqui, né? Esse momento, sabe, esse próprio juiz que veio apitar agora, esse último jogo aí do Grêmio, estavam falando até de invasão se voltassem a prejudicar o Grêmio. Então, o próprio juiz... Esse rapaz, ao longo da carreira dele, fez arbitragens já bem desastrosas, né? E, inclusive, aquela que foi do Internacional contra o Corinthians, né? Que o Inter poderia ter tido o título, ganha o título... Beneficiou o Flamengo, né? E aí, o que ele foi beneficiado, esse juiz aí? Com o escudo da FIFA e uma Copa do Mundo. Pois é. Ele tinha condições de ir para uma Copa do Mundo? Em detrimento do Daron, que estava longe. Mas aí tu tá no Brasil, tu vai querer o quê? É uma coisa. Aqui no Brasil não é questão de tu ser o melhor, é que tu seja o primeiro a ser indicado. É o padrinho. É o padrinho. Quem é que bate nas costas, assim? É isso aí, mais ou menos. Mas nós aqui em Santa Maria temos que nos orgulhar dos árbitros que nós temos. É verdade. Nós temos qualidade. Sim, olha, o Rafael o futuro árbitro de Copa do Mundo. Exatamente isso. Rafael, bem lembrado. Exatamente isso. Tem outro Rafael agora também que está agora surgindo, os veteranos, está pitando aí, né? O outro Rafael, outro guri também. E o Klein está sendo tratado assim pela CBF, porque os jogos que ele tem pego também são jogos grandes. Ele pegou umas fumaças aí já. E ele tem desempenhado bem. Agora, eu tenho conversado muito com eles, inclusive com o Gilmar, quem forma, na realidade, esses árbitros é o veterano. Sim. A experiência maior para ele. Hoje é o maior formador de árbitros do estado, é Santa Maria. Depois de Santa Maria só formou Pelotas lá, aquele careca, o Van Damme lá, o Jean Pierre. Em Santa Maria formou todos os árbitros. E os árbitros, por quê? Porque eles têm, além de fazer os cursos, que tem que fazer normalmente, eles têm a prática todo sábado. Todo sábado. Todo sábado. E a prática contra pessoas que não são jogadores que tu saia mandando brasa. Né? Tem que ser pessoas que tu tem que aprender a respeitar. São pessoas de idade. Eu sei que eu conversei com eles e me disseram isso. Eles aprendem a respeitar o jogador
por causa até da própria idade, né? A ouvir, às vezes, muita E coisa. eu- A experiência maior deles. E Eu vi bastante. assimilar, né? A experiência maior é que é justamente da veteranada aí, incluindo também, né? É que já o futebol uns já que está ficando, reclama bastante. para lá, né? Então o que que é? A Boca começa a jogar mais, né, seu Sérgio? É verdade. Quem aguenta o Miguel Gomes. E aqui o veterano. E aqui o Sérgio. Mas, Vier tudo. tinha que dar um apito. Sabian, Para alguns aí tem que dar um Pelego. apito junto para habitar, hein? Eu acho que carrega um apito junto no bolso aí. Vocês, Vai no jogo. vocês fazem parte do sucesso desses árbitros. E o nosso time da imprensa tem que jogar, né? Para começar a demonstrar aí alguma qualidade. Qualidade Mas, do papo, cara. realmente, queira ou não, né? Essa de reclamação, eles levam mas como experiência eles mesmo. aprendem, né? Já disseram que a maior escola, o maior formador está sendo o veterano. E o Continua. grande exemplo para mim está aí, né? O Daron capitão desse jogo lá. Não, e os né, árbitros estão tendo- surgindo. Nós deixamos de falar aí na gringa, que está sim, puxando a sim. final do feminino. A Mayra Maestela, aquela também. Muito Tá com vários jogos aí do nosso brasileiro, ela está sendo assistente. Saiu tudo daqui, né? Conclusão, Sérgio. Pode continuar reclamando mesmo. A conclusão dá para nós continuarmos. Tu não reclamando. pode, vocês não podem Vem sair cá. do estilo de vocês. As palavras que eles ouvem bastante, mas vem cá, tu tá ganhando hora extra, né? Ganha esse monte de dinheiro para pitar essa merda, né? Sem VAR, sem nada. Não, e de vez em quando aparece um que faz o sinal lá. Não tem. Tendo a proteção, não apanhando, já é uma grande coisa. Mas foi bem lembrado pelo teste mesmo. Começou todos aqui, Não, né? Isso é uma grande não, escola. eles- tu tem a teoria e a prática Eu à tua disposição. já trouxe alguns aqui para conversar e todos me disseram que não tem, a melhor escola é essa, que é a prática. A melhor escola é a da prática. E eles não estão praticando contra a criança, contra o gurizão que tu grita e fica quieto. Tu tem que aprender a respeitar também, aí que tu aprende a respeitar o jogador. Quem era da Imembuí, que era o diretor de árbitro que fazia a escala antigamente, lá por 73, 74, 75? Puxa, tu tá puxando. Seu Gilberto? Gilberto Breno. Gilberto Saudoso Breno. Gilberto Breno. Eu participei daquela escala ali quando estava fazendo educação física. Só que os jogos eram tudo fora, era tudo fumaça. Eu pegava ali em Júlia Castilho o América, o Brasil e o Castilhense. Aí tu subia lá em cima o Flamengo de Tamanduá, Fluminense de Arroio do Tigre. Tamanduá? São Só- Borja. Só fumaça. Nós Borja pegávamos sempre esses fumaça. jogos aí. Seu Gilberto Breno, grande treinador de basquete. Gilberto Brenner. E Era, outro- era o nosso diretor de arte. Aí nós pegava a escala só fora de Santa Maria. Falando nos antigos, um cara muito contestado, porque reclamam dele, sempre a culpa é dele, mas que tem o seu mérito também, é o nosso delegado. 38 anos delegado da federação. Aí, o Hamilton. Hamilton. Ah, Estava de aniversário outro dia, ele me falou. Tô completando 90, chegou já? anos de... Chegou aos 90 já. Não, tem 78. Ah, mas não parece. sai? Tá sempre na mesma, né, Miguel? sempre na mesma. 78, 39 de delegado. Bom, eu não posso encerrar o programa. 39 anos de delegado é tempo, né? Eu não posso encerrar o programa sem fazer uma correção aí. Eu falei mal do Soares no outro jogo e tu me contestou que tinha achado um dos melhores jogadores em campo naquele jogo. E depois eu fui observar e fui ver números. Cara, me surpreendi. Realmente o Soares tem sido fundamental no time do Grêmio. Não pelos gols, mas ele é o maior garçom do Brasil, assistente, de todo o Campeonato é o Brasileiro. melhor assistente. E eu não tinha parado para prestar atenção nisso. Entendeu? A importância realmente que ele está tendo. Eu tenho que corrigir porque eu estava criticando ele, que ele estava jogando Ele mal. tem jogando uma- mal. É que ali o que te confundiu foi o seguinte, é que fora de casa ele só fez um gol, mas as assistências ele tem dado. Ele não erra um passe. Não erra. Ele tem o- Ele deveria ser o finalizador, né? Ele tem A uma, qualidade dele. ele tem uma visão antecipada e uma visão periférica ampla. É que a inteligência dele está muito na frente dos outros. homens. Por isso que às vezes ele- Eu imagino esse cara jogando no Fluminense.
né? Porque no Grêmio ele tem dificuldade bastante, porque tem muito cabeça de bagre. Mas ele mete lá na cara. E outra coisa, o sistema de jogo que joga fora de casa o Grêmio não ajuda ele, porque o Grêmio fica com 3 volantes, fica atrás, aí ele fica com um campo na frente dele de 30, 40 metros. E no Palmeiras ele poderia jogar? Agora sim que ele está incrementando o novo estilo, né? Que ele está apertando a saída de jogo lá e aí porque o Soares tem que jogar com 20, 30 metros no máximo de campo até no último terço lá. Aí o cara chegando na tabela de dentro da área, ele é mortal, né? Agora, quando tem Dudu e Rony, aí não dá. Essa visão que ele tem, que é periférica, que ele a jogada está lá, acontecendo lá, ele já está montando, né? Tá pensando no futuro. E sobre esses dodói dele, vocês acreditam ou é Miguel? Acho que naquele período, acho que foi alguma coisinha ali. Tanto é que o próprio presidente do Grêmio, ele numa entrevista, ele disse que teve alguns problemas com o Soares, né? Ele queria sair, A pergunta é boa, tanto é que ela não tem muita resposta. Né? A gente não sabe, na realidade. Só quando ele sair ali, tá? Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí, né? Mais uma vez agradecemos a Biomédica, nosso apoiador, ali na José Bonifácio, lá do Hospital de Caridade. Que tem novidade lá na Biomédica, rapidinho. Novidade tem sempre. Nós estamos trabalhando muito na área de construção de academias, né? Inclusive fechamos uma ontem com São Gabriel. E é o nosso forte, né? Claro que tem a área médica toda, isso é tradicional desde o tempo do Natal, do seu Oswaldo. Ela tem 50 anos, né? Ela tem 50 anos que funciona ali. Então a área médica, ela hoje tem concorrentes nessa área médica, mas na área de fitness não, nós estamos meio liberados. Então você, né? tem você que está nos assistindo. E o importante também é a assistência técnica nossa, que né? Vocês prestam. Comprou. Claro. O Ari vai lá pegar alguma coisa para se afumentá-la. Então você que tem a academia que está nos acompanhando aí, já sabe, precisou equipamento, material. Falar nisso, nós agora até final de outubro, lá fora na sede campestre, a inauguração de uma academia, né? Lá. Clube exatamente. 2, né? E já está lá todos os equipamentos. Por isso que o Saviano está aí tranquilo. Está lá os equipamentos. Está na sombra, né? Tá na sombra. E aí só não foi inaugurado ainda em função que eles querem fazer os 2 ginásios, inaugurar juntos os 2 ginásios, né? Com a academia. Aí vão inaugurar a academia junto. Porque tem pádel. Pádel hoje está muito forte, né? Canchas de areia. Sim. Muito bom. O treinador, ele só dita as ordens. E aquela parte. Canastra. A parte do fundo lá vai estar muito boa também, né? Onde eles vão fazer aquela usina, né, elétrica deles lá, né? Para gerar bastante. E precisa, porque o investimento das dores é muito grande nessa área. Sem dúvida. Tess, para se despedindo, então, obrigado pelo convite, estão sempre à disposição. E parabenizar a TV Santa Maria, né? Porque eu acho que foi uma bela sacada criar esse espaço aqui, até pelos participantes sendo escolhido muito bem. Também fico grato, Tess, pelo convite. Estamos à disposição quando o amigo quiser. E sabendo que, quando se trata de esporte, de uma forma em geral, e principalmente futebol, ainda mais estando aqui ao lado do Ari, e não do Sérgio, hoje foi uma coisa melhor ainda, né? Santa Maria. Não conseguimos falar nem do brasileiro, falamos só, mas foi assunto mas é assunto do momento. É o palpitante, né? Miguel, antes, a gente vai no Inter ali, tem um cara que sempre repete, a gente passa ali, ele repete lá, grita, lá, o nosso bordão, eu e Miguel fazíamos um programa. Um grande abraço. E a gente se despedia, como é que era, Miguel? Grande abraço. Mas só para encerrar, assim, eu aposto no Inter de Santa Maria o ano que vem, que suba para a Série A. Eu também estou apostando no Inter. Eu estou apostando no Inter. Pelo que eu vi esse ano, mesmo que tenha feito alguns erros, né? Mas eu aposto no Inter porque ele vai direcionar o caminho. Errou, ele sabe que errou o Pedro, ele sabe aonde errou, isso é importante. Esse, né? que é o detalhe. Esse que é o detalhe, é saber onde tu é. Já vem errando a tempo, por sinal. Exatamente isso aí. Então, eu acredito no Inter de Santa Maria. E um abraço para o Chiquinho, mais novo aposentado, dentro do campo, né? Agora certamente vai ter outras atividades. 41 anos? Acho que 42, né? Mas o goleiro do Fluminense, aproveitando que nós estamos aqui, 43 anos.
Aí só é a posição que né? Mas não é fácil, não. Não, claro não não. é fácil, Claro não. Valir. É um outro tipo de trabalho que De é feito, valências né? físicas que tu precisa, e técnicas, né? Então tá, pessoal, obrigado pela sua companhia, até a sexta que vem.